Fala pessoal, tudo bem? Estamos começando mais um TalentoCast. Hoje aqui uma honra comigo, Ciro Massi. Ciro Massi, que é médico psiquiatra, mas ele também utiliza a abordagem de medicina integrativa e tem uma clínica particular aqui em São Paulo, onde ele atende seus pacientes, inclusive eu. Boa tarde, doutor Ciro, tudo bem? Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Prazer ter você aqui no meu podcast, uma honra. Doutor Ciro, conheço o doutor Ciro, acho que mais de 10 anos. É uma honra eu ver seu talento em progredir, né? Em crescer. Gente, é uma curva ascendente. Segura que ela é um foguete. Essa menina é um foguete, cara. Ninguém segura. A lua não é o limite. Não é o limite. É tipo isso. Muito bom. E com certeza você tem muita contribuição nisso. Senão, porque nos meus momentos de quebrar, o Dr. Ciro estava lá me salvando. Mas vamos falar um pouquinho aqui do Dr. Ciro. Por que eu trouxe ele aqui? O Dr. Ciro, eu acho que, além de ser meu médico, ele também é meu mentor, eu acho que posso dizer dessa forma, assim. Toda vez que eu vou lá, a gente conversa sobre muitas coisas, ele me ensina muitas coisas e realmente, eu quis trazê-lo aqui porque eu acho que ele tem muito a agregar para a minha audiência, sabe? Com as coisas, referências que ele traz e todo o conteúdo que ele tem aí de tantos anos aí ajudando as pessoas. Mas, a ideia do podcast, Dr. Ciro, é abordar um pouquinho mais sobre talentos. Então, falar sobre talentos, tanto o seu talento como médico, tantos anos de profissão, quanto a sua percepção sobre talento em relação ao todo, né? As pessoas, como você enxerga as pessoas se posicionando em relação a isso, se as pessoas enxergam isso de forma assertiva, se tem clareza nesse processo ou não. Então, eu queria primeiro começar com a história do Dr. Ciro. Então, eu queria que você contasse um pouquinho da sua trajetória até você chegar aqui e como isso foi acontecendo, né? Porque hoje você é realmente uma referência aí em medicina integrativa, não tem como falar que não, né? E como que isso foi acontecendo ao longo da sua vida, né? Porque não é algo tão trivial de acontecer, muitas pessoas eventualmente ficariam ali como um psiquiatra de sucesso ou algo assim, você foi além, você fez mais. Então me conta um pouquinho mais como é que foi essa trajetória. Legal. Então o meu grande objetivo vai ser transmitir dicas, informações que as pessoas possam de alguma maneira aproveitar. Essa vai ser a nossa meta. Então, ao término, nós vamos saber. Ajudou ou não ajudou, né? Bom, enfim, eu me formei, eu estou formado há bastante tempo, né? Eu estou formado há 40 anos, né? As pessoas ouvem minha voz e falam, nossa, que voz jovial, né? E às vezes, quem está ouvindo o podcast não me vê, mas eu sou um cara jovial, né? Sim, eu sempre fui uma pessoa, assim... Descolada. O problema é que o corpo não concorda com a minha idade, né? Mas assim, minha cabeça não tem 65 anos, que é a minha idade no dia de hoje. Então, assim, quando eu me formei 40 anos atrás, 1980, eu achei medicina uma coisa bem bacana. E eu não diria que eu sou melhor que os outros, não. Nem melhor, nem pior. É diferente, é um outro caminho, né? Então, a base foi o seguinte. Eu percebi que com os meus pacientes, se eu conseguisse entender, fazer as perguntas de mas por quê, né? Eu conseguiria ter uma abordagem, na época não se usava essa expressão integrativa, mas uma abordagem mais ampla, mais compreensiva, né? Então eu comecei a me interessar por diversas especialidades que já existem, né? Que pudessem estar, de algum modo, como se diz, né, acrescentando, fornecendo subsídio para que eu pudesse responder esses porquês. Né? Então eu comecei inicialmente eu realmente estava perdido, a década de 80 foi uma década de pessoas perdidas, foi uma década muito difícil, não tinha recurso, não tinha nada, não tinha nada, né? Só pra vocês terem uma ideia, gente, quando eu tinha que fazer pesquisa científica, eu trabalhei um pouco em vida universitária, eu fui professor universitário, a gente ia na Biblioteca Regional de Medicina, fica do lado da Unifesp, né? Na época era a Escola Paulista de Medicina, era em papel, e cada artigo, eu conseguia assim, escrever um artigo, eu tinha assim, 8 referências bibliográficas, né?
cada uma dessas levava 15, 30 dias para obter uma cópia. Gente, era um inferno, tá? Então, foi nesse ambiente que eu comecei a pesquisar algumas coisas diferentes. Dentro da parte de ciência, que é a minha praia, eu não obtive... Quer dizer, obtive algumas respostas, faltavam algumas, e fui fazer filosofia. Então, eu não quis fazer faculdade, porque ia tomar muito tempo, eu fui direto para a pós-graduação. Então, eu comecei uma pós-graduação aqui em São Paulo, na PUC, interessantíssima, mas não respondeu às questões que eu desejava. Porque, na verdade, o que eu procurava, né, é o que hoje se chama de viés de raciocínio. Né? É o que hoje se chama... Então, eu intuía, eu percebia que as pessoas incorriam em erros de raciocínio. Mas, para vocês terem uma ideia, nem terapia cognitiva existia. Uau. Existia comportamental, né? Mas a coisa estava no ar. Toda a minha geração estava falando, cara, está acontecendo alguma coisa aqui que as pessoas não estão conseguindo pensar direito. Que instrumentos eu preciso para conseguir pensar direito? E eu fui atrás da filosofia. Minha primeira formação... Eu comecei, inclusive, a fazer uma formação em psicoterapia existencial, com gente muito boa. Eu estudei... Eu fui paciente de um analista que estudou com Heidegger, né? Uau. Com Martin Heidegger na Alemanha, né? O cara era muito fera, né? Ele infelizmente já não está entre nós, mas enfim. Esse modo de pensar a linguagem, né, me influenciou muito, né? E esse modo existencialista, de ser essa força interior ou a fraqueza interior, se manteve presente, né? E eu lembro muito bem, Aline, da última aula de um professor meu de História da Filosofia. Essa história eu gosto de contar porque é muito inspiradora para qualquer pessoa. Então, assim, o professor virou, assim, na última aula, falou, bom, vamos encerrar hoje, então, eu espero que vocês compreendam, acho que nessa altura do campeonato, vocês já compreenderam que se não falar alemão nem grego, esquece porque você não vai filosofar. Porque é uma coisa extraordinariamente técnica, dificílima. E para um filósofo que a gente chama de filosofia, que a gente conversa habitualmente, é palpite, tá? Porque é muito técnico. A maioria dos livros, se você entrar numa estante de qualquer livraria, se ainda achar alguma aberta, e procurar, né, filosofia, você vai ver história da filosofia, a vida dos filósofos. E pouquíssimo material de filosofia, porque é muito difícil. Mesmo, me atrevo a dizer, alguns que se dizem filósofos e escrevem, olha, me perdoa, mas aquilo não é filosofia, né? Aquilo muitas vezes é brincar com alguns conceitos. Bom, então chegamos na última aula, né? O professor falou, olha, eu espero que vocês compreendam então que filosofia é uma coisa muito técnica, vocês vão fazer a pós-graduação inteira, sair mestre e doutor em filosofia e não vão sair filósofos, tá? Então se conforme. Mas o que eu espero de vocês é o seguinte, e aí ele se colocou na frente da luz, na época era retroprojetor, né? Aquele trambolho que botava as caras plásticas. Que tinha que ficava passando. Isso, assim. Aí ele se botou na frente, assim, para ser iluminado, né? Aquela coisa dramática, os últimos minutos do semestre, do curso, né? E o professor ia falar, pessoal, eu espero que vocês só guardem uma coisa de tudo nesse último ano que nós estudamos sobre história da filosofia. Quando alguém disser para você, a verdade levanta a mãozinha e pergunta, qual delas? Isso me marcou de uma tal maneira, Aline, você ganhar uma relatividade, uma tolerância à diferença, uma certeza de que as verdades podem coexistir. Nossa, animal. Mais importante do que achar que existe uma única verdade é compreender que verdades muitas vezes contraditórias podem coexistir. Isso para mim foi muito marcante. Isso marcou o resto, né, da minha vida. Eu acho engraçado porque eu converso muito com uma das minhas filhas que mora comigo, hoje está com 21 anos, e ela lembra até hoje, porque eu repeti isso muito para ela, né? E ficou, foi uma coisa que ela incorporou. Bom, a partir daí eu comecei eu saí da filosofia, não estava atendendo as minhas necessidades, comecei a fazer outras linhas, fui fazer psicanálise clássica, me submeti à psicanálise, comecei a fazer alguns cursos, mas não é minha praia, eu estava muito inquieto. Tá, né? Bom. E disperso. Acho que esse é uma grande coisa, um grande assunto para talento, né? Essa dispersão. Sim, né? sim. Já a gente volta a essa dispersão. Bom, então aí eu comecei a estudar diversas possibilidades, tanto biológicas de abordagem do ser humano,
quanto não biológicas. Das abordagens biológicas, eu comecei a fazer cursos, né? Então, eu fiz curso de fitoterapia, que são as ervas, né? Tá bom. Homeopatia e homotoxicologia, que são tipos, né, de medicamentos. Fiz o curso, a pós-graduação completa em acupuntura e medicina tradicional chinesa, sou pós-graduado em medicina tradicional chinesa, que são todas medicinas que procuram entender o ser humano como um todo, de uma maneira mais holística, né? Então hoje, por exemplo, eu não faço acupuntura, eu não aplico agulha, mas eu utilizo o raciocínio da medicina tradicional chinesa, que eu sou pós-graduado nisso, né? Então então essas são abordagens muito biológicas. Do ponto de vista de abordagens não biológicas, eu não tenho, né, tempo para psicoterapia, a gente faz uma intervenção muito rápida, eu apenas dou a pontuação do que eu posso, mas eu utilizo muito a abordagem do Ken Wilber, que é a abordagem integral, né, do Ken Wilber. E o grande lance do Ken Wilber, quando eu li, eu fiquei surpreso, foi mais ou menos repetir as palavras desse meu antigo professor, né? Tá. Toda verdade tem seu ponto, né? Até certo ponto. Então não se trata da gente descobrir qual é a grande verdade, mas até que ponto uma verdade pode explicar o que está acontecendo, né? Incrível. Então se você começa a encarar a vida e sem buscar uma verdade perene, uma coisa que, sabe, que vai, né, responder a todas as perguntas, né? Você vive... É mais leve, né? É mais leve, né? Olha, você tem lá a saga O Mochileiro das Galáxias, não sei se você que está me ouvindo, eu sou um nerd, confesso, tá? Então assim, eu não tenho desculpa nenhuma, né? Eu sou, né? Então assim, tem um dos mochileiros lá, na saga do Mochileiro das Galáxias, existe um computador que foi criado para responder a todas as verdades do universo, né? E ele ficou computando. Ele falou, vai levar tempo, tá? Porque é muita coisa, mas tá tudo bem. Então fizeram um mega computador e o computador ficou lá computando qual seria a verdade final, qual era a resposta final, né? E depois de não sei quantas centenas de anos, o computador acordou e falou 42. É literal, tá? Ele falou 42. 42 o quê? Não sei, eu esqueci a pergunta. Então, assim, às vezes a gente fica tão perdido nessa busca que esquece de olhar as verdades relativas, né? E se você quiser uma verdade absoluta, essa verdade as coisas são relativas. As verdades vão até certo ponto. E conforme você vai caminhando, conforme você vai desenvolvendo suas aptidões, seus talentos, para falar do assunto do podcast, essas verdades vão mudando, né? Sim. Mas elas te servem de parâmetro, elas te servem de orientação para lá ou para cá, né? Você pode pegar exemplos clássicos, por exemplo, se eu abrir lá nem se usa mais CD, né? Mas se você abrir um tocador de DVD, algumas pessoas ainda têm, né? Até isso já está caindo. Aquele mecanismo que abre e fecha a gavetinha, ele é mecânico, ele é explicado pela física mecânica. Mas a leitura do DVD é por laser, quem tem que explicar é a física quântica. Né? Não é mais... Basicamente, a física tradicional trata de coisas grandes e lentas, e a física quântica trata de coisas muito pequenas e muito rápidas. Né? Essa é a grande diferença. E as duas coexistem. Sim. Né? Não existe essa... E elas não competem entre elas, elas se respeitam, acho que, tipo, num ambiente, assim, sabe? Porque eu acho que foi super importante essa questão que você falou sobre qual verdade, porque eu acho que a verdade, ela é muito... Quando você começa a ter esse olhar de qual verdade realmente existe, você também cria uma percepção de humildade em relação à visão do outro e de respeito à visão do outro, que eu acho que é tão difícil de existir hoje em dia. Na realidade, isso está se perdendo, ou, sei lá, se perdendo mais ainda, não sei se em algum momento existiu, mas eu acho que essa questão de divergência e de tipo, você não pensa igual a mim, então não te respeito ou não, sabe? Então não ando mais com você, sabe? Tipo... a visão absoluta, preto no branco, exatamente, né? Sabe? Então trazer essa questão é muito válida, porque você fala, cara, eu não tô certo o tempo todo, não é a minha verdade que realmente é absoluta, sabe? Eu preciso escutar, e eu acho que a humildade de você escutar as outras pessoas, e por isso que eu gosto tanto de escutar. Eu gosto muito de escutar, porque eu acho que quando você escuta, você aprende e aí você digere aquilo e cria a sua verdade, sabe? Porque você também tem outros conceitos que você já aprendeu de outro lugar e aquilo vai se agregando. Então eu acho que isso é uma dinâmica super importante quando a pessoa quer olhar, inclusive, para
né, como a discussão é talentos, como ter essa percepção sobre talentos, sabe? Porque aí você vai entendendo que não existe né, você não precisa ser o que o outro fala pra você ser, ou que falaram pra você ser. Você tem a sua verdade, você tem a sua essência. Então, a partir do momento que você é uma combinação de várias verdades, você é um ser humano, um indivíduo único. E aí você tem as suas coisas específicas, os seus talentos específicos, e você pode trabalhar isso de forma única. Ninguém vai ser igual a você. Mas é a partir do momento que você se abre e percebe o quanto existe de informações e questões a serem agregadas a você para você se tornar um ser humano melhor. E para que isso aconteça, você precisa ter humildade, você precisa escutar, você precisa se colocar como aprendiz e realmente aprender, sabe? Por aí, concordo, número, gênero e grau. É como na filosofia zen, no budismo zen, se fala da cumbuca vazia, uma tradição muito oriental, né? Se a cumbuca, se o vasinho de barro está cheio de água, de qualquer coisa, ele não faz barulho nenhum, não cabe mais nada, né? Tem um autor, Suzuki, um autor zen muito famoso, ele fala, na mente do especialista não cabe nada. Então, quanto mais você se convence que você sabe tudo, não entra mais nada. E aí, o que você pode esperar? Que talento você vai desenvolver? Sim. Qual vai ser a aptidão que você vai desenvolver? Você vai ser um mero repetidor das suas convicções, né? Você vai ficar num looping daquilo que você, sem possibilidade de entrar coisas novas, assim não vai caber. E o grande lance do sucesso, perdão, nos dias atuais, alguém já disse, não é que você vai se preparar e ter todo o preparo necessário para encarar qualquer situação. Você vai se preparar para encarar um mundo totalmente imutável que você não tem a menor ideia do que vai acontecer. Eu estava contando aqui para vocês o meu início de carreira, né? Eu confesso, se eu não tivesse realmente uma postura de muita abertura, eu não teria conseguido acompanhar, né? Todas essas modificações e conseguir fazer a abordagem que eu faço atualmente, que é de medicina, de psiquiatria com abordagem integrativa, né? Em que eu tento responder esses porquê, mas por quê, né? Então, o médico integrativo é aquele que vê mais de uma maneira holística? Sim e não. Sim, porque você tem que entender o todo. Mas isso não é um fim em si mesmo. Na verdade, eu estou em busca de uma resposta de o porquê um indivíduo saiu da sua capacidade de se autoequilibrar. Todos nós temos essa capacidade. Sim. Você corta um dedo, ele cicatriza. Sim. Né? A não ser que esse corte seja muito profundo. Ou que você deixou contaminar. Ou que você ficou mexendo o dedo porque é um teimoso. Ou porque não enfaixou quando devia enfaixar. Enfim, eu quero saber por que não está cicatrizando. Por que aquilo está perdurando. E quero tentar descobrir na pessoa as suas forças interiores para retomar essa capacidade. Evidente que, às vezes, você não basta essa abordagem. Então, chama integrativa porque integra, né? Integra o quê? Integra a medicina tradicional, convencional, que eu nunca deixei de utilizar, e ela faz milagres, ela salva vidas. Você condenar a modernidade, imagina, é loucura. Mas você introduz, né, você integra, você associa com outras medicinas, como a medicina tradicional chinesa, a fitoterapia, a homeopatia, algumas formas de homeopatia, melhor dizendo, homotoxicologia, enfim, as microdiluições que vão fortalecer de alguma maneira o organismo, né? Então, a consequência é que esse organismo está mais fortalecido. Eu preciso muitas vezes, nem sempre, mas muitas vezes eu consigo utilizar menos medicação alopática. E mais, o grande objetivo, eu tenho alguns grandes objetivos. O primeiro deles é retomar a capacidade do indivíduo de ter a sua autocura, ele se autorreparar, né? Então eu procuro me perguntar isso, o que é necessário? E o segundo ponto, o outro ponto que eu também acho muito importante, é facilitar, do ponto de vista biológico, o que a gente chama de neuroplasticidade, né? Que são caminhos neuronais. A gente tem nas neurociências a gente tem uma coisa assim que a gente diz o seguinte, né? Neurônio que dispara junto permanece unido. É uma frase. Então, assim, né? Vários dos nossos comportamentos são neurônios disparando junto, né? Então, imagina você uma montanha, né? Que tem lá um riachinho. Esse riachinho sempre teve aqui. É assim. É assim. Aí quando você vai ver, não era assim. Começou a chover, a água começou a escorrer e formou uma trilha. Né? É assim que as trilhas neurais são formadas, né? Não é proposital, ela acontece meio em função
de uma série de fatores, tua criação, tua genética, os teus relacionamentos sociais, as tuas experiências de vida, as tuas convicções, as tuas neuras, enfim, isso vai formando essas trilhas. Se formou, pode desformar, né? Sim, então, vamos formar outras, né? Vamos formar outras. Mas para isso você precisa, em primeiríssimo lugar, de uma capacidade biológica. Você não vai formar nada, né? Depois disso, dessa capacidade biológica, que é meu grande foco, aí você entra com estratégias, por exemplo, de psicoterapia, que vão formar novas trilhas que a gente chama de mais saúde, né? De mais saudáveis, porque elas são mais razoáveis, elas atendem aos seus interesses, né? Então, muitas vezes eu convido, né, meus pacientes que vêm com algum tipo de convicção, com algum tipo de verdade para cair naquilo, né, que a gente está conversando até agora, Aline, a falar o seguinte, ó, e essa sua verdade te acrescenta alguma coisa, te atrapalha em alguma coisa, e se for um ou outro, como é que você faz para mudar? Isso te ajuda? Isso te prejudica? E se for te prejudicar, como é que você faz para mudar? Essa é a grande questão. Então, é impressionante. Isso você pode fazer para qualquer coisa. Você vai encarar um emprego novo. Isso vai me ajudar? Isso vai me prejudicar? Quem que eu tenho que fazer? Sim. Não. Isso eu vou arrumar um relacionamento afetivo novo. Esse relacionamento está me ajudando, está me prejudicando, o que eu tenho que fazer? Né? Eu vou fazer uma atividade física. Essa atividade física vai me ajudar ou vai me prejudicar? Eu estou falando isso porque esporte, desculpa, eu vou falar uma coisa que não é politicamente correta, né? Que pode. Que pode, né? Esporte não é saúde, nunca foi. Atleta profissional tem muita doença e morre cedo. O que é saudável é atividade física. Essa você deve cultivar, né? Agora, esporte é para profissional. Sim. Ele vai pagar um preço caro, muitas vezes, da sua própria saúde para atingir seus objetivos. É isso que você quer? Vai firme. Eu vou te ajudar como eu posso. Agora, não é isso, é porque eu acho que isso é saúde. Você entrou pelo cano, você está enganado. Né? Então, essa pergunta eu acho que é uma pergunta chave que a gente deve fazer na vida. Né? Isso que está acontecendo, essa decisão que eu tenho que tomar, esse caminho que eu pretendo trilhar, é a meu favor ou é contra os meus interesses, né? É impressionante, mas impressionante o número de vezes, eu mesmo confesso que eu já tomei decisões na vida, e não foram poucas, que eu não respondi essas perguntas. Sim. Se eu tivesse feito essas perguntas, eu teria aplicado, os meus talentos de uma outra maneira, os meus interesses de uma outra maneira ali. Então, essas dicas, assim, práticas, me atraem muito, né? São coisas... é incrível, porque eu acho que quando a gente coloca isso como ponto de reflexão, muitas pessoas não param para fazer essa reflexão. Não. Porque elas vão seguindo, a vida vai acontecendo e geralmente, né, a gente como ser humano tem essa linha de comportamento de tribo, de manada, de tipo, vamos com os outros, sabe? E muitas vezes a gente deixa de perceber o que é realmente importante pra gente. Porque a gente tá tão, vou com a minha galera aqui, vou com a minha turma e tipo, tá todo mundo fazendo isso, então eu vou fazer também. E às vezes não é o que você quer fazer, sabe? Às vezes, tipo, você só tá fazendo porque tá todo mundo fazendo. Sabe? E fazendo esse tipo de pergunta, você realmente consegue enxergar a sua verdade. Que é o que a gente estava falando lá no começo. Lá no começo. Sabe? Então, assim, você consegue se tornar cada vez mais próximo de você mesmo. Sabe? Eu acho que respondendo esse tipo de questão. E aí, você começa a realmente perceber quem você realmente é. Então, o que eu procuro, a minha missão é isso. Preparar a pessoa para responder da maneira mais saudável esse tipo de pergunta. Sim. Né? Existem várias outras perguntas, assim, estratégias muito, muito simples que as pessoas podem aplicar para tomar suas decisões. Né? Por exemplo, tem a estratégia do Eduardo de Bono. Eduardo de Bono, a primeira vez que eu li o Eduardo de Bono, muitas pessoas não ouviram falar, mas, por exemplo, você pensar fora da caixa, essa expressão é dele. Hoje consta de dicionário, ele que criou. A primeira vez que eu li o de Bono, ele é inglês, eu falei, não é possível, esse cara é médico. Ele escreve sobre criatividade, ele dava assessoria para empreender, porque ele faleceu em junho agora, faz pouco tempo. Eu fiquei sabendo outro dia que ele infelizmente faleceu com quase 100 anos. Eu falei, esse cara é médico, ele tá pensando... E ele era médico. Né? Na verdade, ele saiu da carreira dele e toda a parte de como pensar, esse foi o grande lance dele, ele falava em criatividade, mas como é que você pode pensar melhor, que era, não sei se...
quem tá me ouvindo, se você ainda tá prestando atenção. Você tá prestando atenção? Tá prestando atenção? Tô de sacanagem. Tá prestando atenção? Olha só, hein? Tá prestando atenção? Olha só, né? Tô de sacanagem, pelo amor de Deus. Então, eu comecei falando que eu fui fazer filosofia para isso, né? E o Eduardo de Bono, ele respondeu a muitas dessas questões, ele desenvolveu metodologias para tirar a gente da caixa. Né? Uma dessas metodologias se chama modelo PMI, né? PMI, né? Tá bom. Que significa plus, positivo, minor, negativo e interessante. Então, sempre que você tiver uma questão que você acha estranha, né? Para você, porque nós vivemos em dualidade. A gente vive no positivo, no negativo, no sim e no não. Como é que você pode quebrar isso? Como é que você pode sair disso? Um desses modelos é o do PMI, né? Em que você faz 3 colunas num pedaço de papel, né? Então, Eduardo Bono diz assim: você escreve qualquer aspecto, né? Isso aqui tem de positivo, então você escreve tudo que tem de positivo. Depois no minor você escreve tudo que tem de negativo, e na terceira coluna tudo que tem de interessante. Então você sai daquela nossa bitola, daquela nossa formatação, né, biológica de encarar tudo preto e branco. Nós estamos falando agora desses ódios que se vê principalmente nas redes sociais, né, nessa dualidade de absolutismo, tudo ou nada, né? Então, se você se acostumar, eu já incorporei isso. Sempre que a pessoa fala alguma coisa, eu olho o positivo, eu olho o negativo, eu olho o interessante. Abre uma nova chave, né? Abre novas perspectivas. Eu não conheço um jeito melhor de crescer, né? Sim. E quando você abre perspectivas diferentes, interessantes, você abre as portas da criatividade. E a criatividade, ela pertence a uma região do nosso cérebro, que está aqui em cima da sobrancelha, chamado córtex pré-frontal, né? Essa é a região que é curiosa, que ela gosta de quebra-cabeças, ela gosta de resolver problemas. E normalmente a sua capacidade, ela é subtraída, ela é sequestrada pelas regiões de alarme do nosso cérebro, pelas regiões de emergência, né? Que a gente tem que ter, né? Tô atravessando a rua, vem uma figura sinistra, vaza, eu não vou ficar pensando. Sim. Eu tenho que ter essa região. Só que essa região, ela é de tal maneira estimulada, e para muitas pessoas está de tal maneira desregulada, a gente fala que não está modulada o suficiente, que ela sequestra a capacidade da criatividade. Então, muitas vezes, o que eu tenho que fazer, né, o que eu faço é reduzir a atividade excessiva do sistema de alarme e, ao mesmo tempo, favorecer a região da criatividade, a região de resolução de problemas de uma maneira mais harmônica. Então, olha, para todo mundo que responde de uma maneira odiosa, inclusive em redes sociais, você pode ter certeza que ele está dominado pelo sistema de alarme e ameaças. Ele está se sentindo ameaçado. O sistema de alarme e ameaça a gente pode entender como basicamente o medo. Então, uma das funções desse sistema é o medo. Outra é antecipar problemas. Ok, né? Tá bom. Ele, na verdade, assim, ele vem de fábrica, quer dizer, a gente já nasce com esse sistema, então a gente já tem medo de algumas coisas. E uma pergunta muito sábia, quando você se sentir irritado, inclusive em redes sociais, é falar, mas o que está me deixando irritado? Aí você está despertando a curiosidade de um outro sistema. Enquanto esse sistema de alarme simplesmente age, e age como um troglodita, um ogro interior, o outro sistema é um sistema criativo, é o professor. Não é que você tem que brigar com o ogro interior, né? Ele te salva a vida. Eles são coexistentes. Coexistentes, né? Não tem aquela verdade absoluta, né? Estão fechando. Então, assim, eu até sugiro para muitos meus pacientes, quando tem esse ataque de raiva, ou de medo, ou de ansiedade, ou de preocupação, ou inconformismo, ou se sentindo atacado nas suas convicções, ou se sentindo aviltado de alguma maneira, agradecer a esse sistema. Como eu falo, meu sistema de resposta à ameaça é muito chato, né, de fazer. Eu sugiro falar, meu ogro interior. Não tem uma criança interior? Todos nós temos. Você não deve acolher sua criança interior, né? Acolha o seu ogro interior, né? O seu troglodita. Então, às vezes, eu falo com o meu ogro, né? Todo mundo tem. Todo mundo tem. Então, quando o meu ogro, o meu troglodita interior se manifesta, eu tô com muito ódio de alguma coisa,
Eu falo, meu querido ogro, troglodita, meu amor, qual é o recado que você quer me passar? Né? Diga pra mim, né? Conta pra mim. Né? E o ogro conta, né? Porque ele faz parte. Assim como a criança interior conta, olha, eu sinto falta de cafuné, eu sinto falta de alguém me dar um chazinho, né? O ogro interior fala, cara, não, eu tô me sentindo desrespeitado. Essa pessoa, por exemplo, fechou a minha frente. Né, quase, né, provoca um acidente, por exemplo, ou ele não respeitou a hierarquia de uma chegada numa fila. Enfim, ou eu senti desrespeitado como pessoa. Isso pode acontecer, por exemplo, numa empresa. Sim. Existem empresas que têm cultura de desmoralização. Sim, né? sim. Existe uma é uma cultura, é um modo das pessoas desmoralizarem, de bullying, é cruel, né? Então, antigamente, a gente pensava até em psicopatas corporativos, né? De tamanha maldade. Hoje a gente já não usa... Tem outras explicações, não precisa ser psicopata, que é uma coisa muito média. Mas existe essa cultura... Então, assim, enfrentou uma situação dessa, o primeiro que vai dar resposta vai ser o ogro interior. Né? E ele vai responder bem. Porque é ele que vai te avisar, cara, você está sendo aviltado. Você está sendo desrespeitado. Os teus valores, perdão, os seus direitos, que são naturais, né? Enfim, o teu valor humano não existe mensuração para valor humano. Né? Eu tenho direito a, por exemplo, passar num sinal verde. Né? Eu tenho direito a ser remunerado pelo meu trabalho, mas valor humano não tem preço. Não tem preço. Né? Então, assim, aviltou o meu valor humano, eu tenho que localizar isso. Quem me ajuda é o ogro. Né? Ele que fala, ele toca o alarme. Aí você tem que agradecer o ogro interior, né? Agora, esse processo de parar e agradecer o ogro não é simples. É aí que a gente entra com a parte biológica. Então, muitas vezes você eu forneço, sejam nutrientes, né? Existem aminoácidos para isso, homeopatia, fitoterapia, para que esse sistema fique mais modulado, que ele responda à altura. Quer dizer, que ele não desmorone, não faça com que você comece a liberar certos hormônios que são muito prejudiciais, Aline. Só para você ter uma ideia, a maioria das doenças que a gente chama de psicossomática, elas são consequências da liberação exagerada de um hormônio que a gente chama de cortisol, que é o hormônio que fica em cima da glândula adrenal, né? Antigamente chamava de suprarrenal. O cortisol. Entre o estímulo, né, e a liberação de cortisol, quanto tempo te resta? Qual é a tua janela de oportunidade? 30 segundos. Você tem 30 segundos para fazer o ogro, entender o ogro, fazer as pazes com ele, porque em seguida você vai liberar cortisol pela orelha, cara. E vai ter crise hipertensiva, vai desenvolver diabetes, vai dar alergia de pele, úlcera, queimação, enxaqueca, o escambau a quarto. Tá? Então, assim, você vai ter muito problema. Então, assim, esse é um momento muito precioso. Você saber que no momento em que você percebeu o teu ogro, né, assim, muito ativo, o ogro interior, tenta ouvir o recado que ele tem para te dar, né? Qual foi o barato? E assim, se você não estiver dando conta de só com estratégia interromper isso, olha, tem que procurar tratamento. Sim. Né? Não estou fazendo... os convênios médicos têm homeopata, tem acupunturista, né? Tem muito médico que faz fitoterapia, que tem essa abordagem mais integral, mesmo que ele não chame dessa maneira, né? Para tentar, num primeiro momento, usar substâncias menos agressivas. Sim, né? sim. Não deu, vai para substância mais incisiva, não vou chamar de agressiva, vou chamar de mais incisiva. Né? Eu tô muito preocupado, nós de saúde mental estamos muito preocupados com os jovens depois dessa pandemia. Sim. Né? Os transtornos de ansiedade e depressão duplicaram. Já tem estatística a respeito. Né? E transtorno de ansiedade que é maltratado, quer dizer, que não é abordado de maneira conveniente, e eu estou falando de ansiedade nesse momento, de raiva, de agressividade, eles são parentes, são primos, ele vai desencadear numa depressão. A consequência. É a consequência. Né? Uma ansiedade que não é bem tratada, que ela não é bem transada, ela vai cair numa sensação de impotência. Porque como você não é razoável para responder às demandas, essas respostas suas vão ser muito insuficientes. Sim. Você não consegue descobrir, para usar o nosso termo, o teu talento, as tuas aptidões, se você estiver num estado perpétuo de emergência. Você não enxerga. Não enxerga. Não enxerga a solução. Não enxerga. E aí suas tentativas vão ser frustras. Você vai bater a cabeça, você não vai conseguir resolver,
você vai ter uma série de frustrações que leva a um modelo que a gente chama de desamparo aprendido. Então você se sente incapaz, você se sente impotente, essa é a palavra, para enfrentar os desafios da vida. E esse é o modelo da depressão. Quando você acredita que não tem os meios necessários para enfrentar as soluções que o mundo nos exige, você começa a encolher, literalmente encolher, né? Você vai se afundando, você não fica nesse estado de desamparo, força, de desilusão, né? Sem força interior para encarar, né? Então, assim, pessoal, olha, percebeu que que o sistema de alarme está dominando, procura tratamento, procura teu convênio, não tem convênio? Procura o SUS, não tem problema. Não tem quem faça medicação natural? Vai para medicação alopática, mas faz alguma coisa. Não deixa ao acaso, porque isso vai desencadear em problema. Isso tende a piorar, né? E eu falo mesmo, eu não tenho problema nenhum de falar sobre isso, eu falo por mim, né? Eu tive um problema de ansiedade seríssimo alguns anos atrás. E assim, na realidade eu sempre tive ansiedade, e aí ela foi piorando por não cuidar direito disso. Felizmente eu nunca precisei tomar nada sintético, se pode dizer assim, para ansiedade, mas exatamente é isso que acontece. Então você começa a entrar num modo de urgência absurdo, e aí tudo é urgente, você tá com medo o tempo todo. De emergência, você sempre acha que vai dar ruim, sabe? Tipo, nossa, né? E tem um livro que eu esqueci o nome agora, que ele tem um teste que ele fala exatamente sobre sabotadores. Eu até falo sobre isso na minha mentoria. E aí você faz um teste, quais são os seus sabotadores. E o meu sabotador sempre mais alto é o da... Como é que fala? É o que eu esqueci exatamente o nome dele, mas é o que sempre acha que vai dar alguma coisa errada, que é vinculado à ansiedade. Então, assim, a pessoa sempre tá achando que tipo, vai aparecer algum problema, sempre tá achando, tá se antecipando. Então, se você não cuida disso, isso começa a te dominar. E aí eu acho que não é só você abrir... que volta de novo pro negócio da verdade. Por isso que é tão legal aquele negócio que você falou. Você tá aberto a outras verdades de tipo... Que me ajudaram, por exemplo, meditação, acupuntura, medicina integrativa, sabe? Que são coisas que foram entrando... Psicoterapia. Beijo, doutora Olenka. Ela falou que estava ansiosa para ver o nosso podcast, depois eu vou mandar para ela. Lógico. A doutora Olenka também me salva na vida há 200 anos. Mas, enfim, você começa a perceber como trabalhar com isso. Sabe? E aí você vira a chavinha. E você fala assim, eu que mando aqui. Não é esse negócio que manda em mim. Eu que mando. Só que é um processo. E você tem que estar aberto a esse processo. Você tem que entender que você tem um problema. Você tem que ter humildade de aceitar ajuda. Então é uma série de coisas que nem todo mundo entende esse processo. Por isso que eu acho super importante falar sobre isso. Sabe? Tem gente que ainda fala que depressão é bobagem, entendeu? Assim, a gente vive num mundo complicado. Então, se falar de ansiedade ainda, pior ainda. Falar, ansiedade, você tá ansiosa, é bobeira, daqui a pouco passa. Não, é uma doença, é sério, sabe? É um transtorno. A única diferença, em psiquiatria a gente não usa doença, a gente usa transtorno porque tem muitas causas. A doença tem uma única causa, né? É uma amidalite, é uma bactéria, ou é vírus. Mas o transtorno psiquiátrico, ele tem muitas causas. Então, a gente nunca chama de doença, a gente chama de transtorno. Né? Muito bom, olha que legal. São muitas as causas. Bom, eu acho muito importante esse seu depoimento. Na verdade, assim, quando eu participo de entrevista com pessoas que foram meus pacientes, eu costumava antes pedir, olha, não fala que eu fui teu porque parece que eu estou fazendo propaganda minha e de coração não estou carecendo não, né? Então não precisa. Estou com dificuldade de horário. Exatamente. Né? Mas eu acho muito importante quando as pessoas falam publicamente que realizaram tratamento, né? Eu mesmo, quando venho assim, participar, muitas pessoas ainda têm aquele mito, né? Psiquiatra é médico de louco, não sei o que tem. Você tá me vendo no YouTube, você tá me ouvindo agora, cara. Não tem nada disso, né? O psiquiatra é um médico especializado em transtornos emocionais, mas com uma base biológica. Ele foca muito mais no que está acontecendo nos últimos momentos antes da ação, que acontecem sempre no cérebro, né? Esse é o grande foco do médico. Você vai respondendo perguntas. Por quê? Por quê? Por quê? A primeira que você tem que responder é o que aconteceu nos últimos segundos no cérebro. Então isso tem que ser modulado, porque senão nada mais. Mas aí você vai abaixando, você vai
fuçando, você vai fazendo uma arqueologia, você vai tentando descobrir o que está por trás. É a influência da família, é uma genética que está por trás, é influência cultural, são as redes sociais, Sim. né? Enfim, você vai respondendo mais perguntas, mas os últimos segundos que antecedem qualquer comportamento são no cérebro. E o cérebro tem que estar modulado se a gente quiser uma resposta mais conveniente, né? Então é por isso que eu foco tô dizendo que a gente foca muito no cérebro. Uhum. Não que vai deixar o resto. Sim, mas você tem que conjunto. É um conjunto, porque você prepara o cérebro, os últimos segundos, né, como o lançamento de um foguete. Sim, né? sim. Tem todo um preparo antes dele sair, ir para o espaço, antes de decolar. Né? E esses últimos segundos são necessariamente do cérebro, são biológicos. Uhum. Né? Bom, mas eu acho muito bacana quando os famosos declaram em público nas revistas que tiveram pânico, que tiveram isso, tiveram aquilo. Por quê? Porque o maior inimigo da mente saudável é preconceito. Sim. Né? Mas não é só isso também. A gente fala que falta coragem, falta isso. Durante muito tempo eu repeti esse mantra, mas a gente tem que reconhecer que muitas culturas, tanto familiares quanto empresariais, qualquer sinal de fraqueza é visto como um horror. Né? Perfeito. Então você quer Robocop, você quer robozinhos trabalhando, você quer pessoas. Olha, eu tive uma cliente minha, executiva, né, de uma grande organização, passou comigo há poucas semanas, e ela comentou, eu finalmente consegui abrir o meu coração das minhas necessidades para minha chefe. A minha chefe me ouviu, realmente ela prestou muita atenção, falou, bem interessante. Agora vamos ver essa planilha aqui que nós estamos com um problema. Cara, quebra o barato de qualquer um. Total. Né? Não dá. Tem vontade. Não dá. Você não tem mais. Vontade. Acabou o tesão. Né? Não tem. Não tem acolhimento nenhum. Né? E assim, a culpa da chefe? Talvez não. Porque ela também foi criada nesse ambiente. Exato. Né? Então, assim, a gente. Isso que eu estava dizendo que não dá para ter uma verdade absoluta. Sim. Não tem um único culpado. E o ser humano adora culpar, né? Adora culpar. Nós temos... Foi ele que me fechou. Foi ele que pôs o carro aqui na minha... Sabe? Nós temos um viés, uma alteração de raciocínio que é clássica. Tá? Sempre que você tem alguma dificuldade, você utiliza um mecanismo chamado atribuição. Por que é que isso está acontecendo? Então, nós temos uma tendência que é a seguinte, quando o problema é com você, quando você faz alguma coisa, o viés diz o seguinte, olha, eu fiz isso, mas também eu tive essa criação, me fecharam no trânsito, eu não estou ganhando o que eu preciso, enfim, você acha uma série de explicações, de atribuições daquele comportamento para as circunstâncias que cercam a sua pessoa. E quando é com os outros? Aí não, a gente ataca o caráter. Aí a gente fala, não, esse cara é vagabundo, esse cara não presta, esse cara é isso, esse cara é aquilo. É natural do ser humano. Por quê? Porque o nosso cérebro funciona como um computador. E dentro desse princípio, perdão, nós temos atalhos. Um desses atalhos é exatamente gastar menos energia. É mais fácil para a gente atribuir a alguma coisa do caráter da outra pessoa do que ficar buscando um monte de explicações. Né? Perfeito. Então a gente é bem legal quando você percebe que está falando da característica pessoal de alguma pessoa, atribuindo ao interior de alguma pessoa uma certa atitude, falar, opa, ó, aqui nós temos um viés de atribuição. O nome é bonito, hein, cara? Anota aí no celular. O nome é mega chique. Olha, numa mesa de um bar, num happy hour, você fala, gente, eu acho que aqui nós temos um viés de atribuição. Cara, você dominou a conversa. Não, só um parênteses. Às vezes, quando você sabe que eu adoro neurociência, né? Sim. Quando eu comecei a melhorar, entender e tudo mais, me aprofundei na neurociência, fiz pós-economia comportamental, depois fazer um curso só de neurociência. Aí eu, às vezes, mando assim, não, porque aí tem o córtex pré-frontal. Não. Nossa, ela! Tá mandando bala. Tá mandando bala. Então, usa esses termos, gente, que vocês vão ficar chique. Então, o viés de atribuição. Então, você tá lá na mesa, no botecão, né? Depois de um dia de trabalho, todo mundo lá. E aí alguém fala, fulano é um vagal, fulano é isso, fulano é aquilo. Você fala, gente,
Eu acho que nós temos que considerar um fenômeno neurofisiológico chamado viés de atribuição. Primeiro todo mundo vai fazer silêncio ou vai te vaiar. Exatamente. Se não te vaiar, você dá sequência à conversa. Aí você continua, né? Então aí você vai falar, olha, nossa tendência é sempre essa, né? Atribuir, quando é com a gente, as circunstâncias. E atribuir, quando é com os outros, ao interior, à personalidade, ao caráter da pessoa. Né? Por quê? Porque isso é um atalho do nosso cérebro. Nós tomamos fazendo milhões de atalhos todo dia, porque senão nosso cérebro funde, é muita coisa para absorver, para decidir, então ele toma atalhos o tempo todo. E aí você pode, eu já vou até introduzir, Aline, se você permite, um outro tópico, que é o tópico das intenções. Né? Quando você fala em talento, quando você fala em dirigir suas aptidões, seus talentos, uma maneira bem interessante de você fazer isso é você imaginar, ter dois exercícios. Um é mais amplo, o outro é mais específico. O primeiro é escrever o seguinte, olha, escrever à mão, né, de preferência. Eu, pessoalmente, eu tenho uma coisa que chama transtorno de lateralidade, então eu não sei escrever. Caramba. Eu já nasci com letra de médico. Aliás, quando eu estava no primeiro grau, minha professora viu meu caderno e falou, cara, faz medicina. Não faça engenharia, não faça, porque com essa letra você tá ferrado. Então, assim, meu destino já estava traçado, né? Com a minha letra horrorosa. Mas, enfim, sempre que possível. Então, você vai escrever. Você vai escrever o quê? Olha, passaram 5 anos, eu já fiz a minha tarefa de casa, eu já consegui o dinheiro que eu precisava, eu já estou fazendo o trabalho que eu gostaria de fazer. Como é que está a minha vida? Né? E você vai escrever. Você vai escrever isso. É um exercício que deve durar em torno de 20 minutos e você vai repetir durante pelo menos 3 dias, com intervalo de 48, 72 horas, 3 vezes pelo menos. Né? Isso equivale ao que nas empresas chama plano de negócio. Nenhuma empresa segue plano de negócio, nenhuma, mas ela tem um norte. Sim. E qual é a grande vantagem desse norte que isso vai dar para o nosso cérebro, quando você escreve isso? Olha, você está dizendo para o teu cérebro o que é importante e o que não é importante. Imagina que você comprou um computador novo, que você instalou lá um gerenciador de e-mail novo, tá tudo zerado, tá? Aí o gerenciador de e-mail, ele faz da cabeça dele o que é spam, o que é social, o que é importante. Sim. Ele não tem a menor ideia. Sim. Você tem que dizer para esse computador o que é importante, o que é spam, tirar do spam e falar que isso é importante. A gente faz isso. No início tem que fazer várias vezes, até o computador entender o que ele tem que fazer. É isso que você está fazendo com o teu cérebro. Você está falando, olha, isso aqui não é spam, cara. Isso aqui, quando aparecer na tua frente, deixa passar para o principal. Isso é prioritário, isso não é prioritário. Então, quando você escreve aquilo que você quer, e nisso você inclui seus talentos e as suas aptidões, você está dizendo para o seu cérebro, olha, isso aqui não é caixa de spam, isso aqui é caixa de spam, isso aqui é social, isso aqui é importante, isso aqui tem prazo, isso aqui não tem prazo. Enfim, você organiza no teu córtex pré-frontal, né? Olha, Aline, eu tô até vendo, tá todo mundo te olhando na mesa, né, do bar. Nossa, falando, tá todo... Cara, esse até esqueceu a cerveja. Chegou o petisco, já esfriou. Não, já esfriou. Contanto que você seja de empresa. Que se for um psiquiatra, como eu que tô falando, numa mesa que não tem nenhum psiquiatra, vai falar, quem convidou esse cara pra vir? Que cara chato. Que cara chato. E olha, eu tô falando isso, mas eu vou me permitir um pequeno parênteses, que é muito engraçado, né? Eu falei há um tempo que eu fiz pós-graduação em filosofia, né? E na época eu fui numa festa e eu estava assim imerso na filosofia, né? E alguém, assim, para me introduzir socialmente, ou fazer uma observação casual, social, falou alguma coisa de caráter filosófico e perguntou o que eu achava. Não faz isso com um nerd, cara. Não pergunta o que ele acha, né? A definição de nerd é essa. Você faz uma pergunta técnica e ele responde. Né? Então eu comecei a discorrer sobre os aspectos filosóficos do que estava acontecendo. Né? Eu lembro na época, isso tem 30 anos atrás, né? A namorada da época terminou, ela me olhou assim e falou, Ciro, você é muito chato, cara. Na boa. Na boa. Mas o que eu fiz? Eu não estava entendendo. Ela só balançava a cabeça e falava, você é muito chato. Então, assim, é uma questão de oportunidade de você poder falar. Mas se você não quiser falar para ninguém, poder aproveitar para você, tá tudo certo. Perfeito. Né? Então você faz aí as tuas anotações, imagina um futuro bacana e diz para o teu cérebro aquilo que é
o que é o quê, como é que você deve proceder. E o segundo, só para encerrar esse tópico da minha parte, é você fazer isso periodicamente com intenção noturna, de preferência à noite, ou logo de manhã. Então você escreve quais serão suas intenções. Por exemplo, eu posso falar assim, eu vou ficar calmo com o meu chefe. Isso aí não vai resolver, né? Meu chefe é muito chato. Não. Quando o meu chefe explodir comigo, a minha intenção, eu vou respirar, eu vou procurar ganhar tempo, eu vou tomar uma água e vou pensar com calma nas possíveis soluções. Isso é sabedoria. E aí você consegue. Aí você põe teu córtex pré-frontal para funcionar. Anula o teu sistema, não anula, mas reduz a força do teu sistema de ameaças. Mas isso, né, doutor Ciro, se for parar para pensar, é basicamente hoje, e se vende muito isso na internet, que é tipo a pessoa, enfim, cada um dá um nome, né, como for, mas é tipo a pessoa realmente fazer ali o cenário que ela quer para o futuro, ir desenhando isso, e né, o pessoal de física quântica fala um pouco disso, cada um fala de um jeito, mas é tipo ir montando ali uma perspectiva de futuro e levar isso com recorrência para o seu cérebro, para que isso realmente aconteça, né? Tem tipo até a história lá do Jim Carrey, que ele foi lá quando ele tava começando como ator, ele fez um cheque para ele de $10 milhões e datou lá. E aí, em menos tempo do que ele tinha datado esse cheque, ele conseguiu receber o valor. Porque ele ficava, tipo, meio que... né? Ele fez com que o cérebro dele considerasse que aquilo era uma verdade e aquilo foi acontecendo de certa forma que aconteceu em um determinado momento. Esse acontecer, Aline, é exatamente o fenômeno da atribuição, né? Então a gente atribui a alguma coisa esse fenômeno de dirigir a nossa própria atenção. Do ponto de vista exclusivo das neurociências, essa explicação do cérebro é absolutamente pertinente, né? Existem outras estratégias que também funcionam, como por exemplo a cenourinha. Então um cara fazer um cheque, né, de tanto, né, e falar, isso aqui eu tenho que atingir, é a cenourinha, você vai correr atrás do prêmio. Basicamente, de novo, o cérebro, né? Nós temos uma coisa, um circuito, chama circuito do prazer, né? Então, basicamente, você experimenta alguma coisa, aquilo te traz prazer e você repete. Então, quando você cria essa situação de prazer, o teu cérebro tem a tendência a repetir. Se tiver no automático, ele faz isso de maneira automática. Ele simplesmente obedece cegamente a esse prazer. Por isso que a gente toma tanto sorvete, tem gente que fuma. Chocolate, sem pensar, e aquilo vai, né? Então, assim, uma das maneiras de você controlar o comportamento é interromper o impulso daquele segundo, né? Então, por exemplo, tem um colega psiquiatra que desenvolveu uma metodologia para dependentes químicos e ele dá o exemplo do tabaco, do cigarro, né? Ele chega a convidar a pessoa a falar, não, você vai fumar. Você vai fumar. Só que é o seguinte, você vai prestar atenção, você vai quebrar esse automatismo. Né? Você vai prestar atenção no sabor, na temperatura, em tudo que está acontecendo. É mindfulness, né? É uma técnica de meditação. E faz o indivíduo quebrar aquilo. Então já não é mais a região do automático do cérebro que está agindo. Passa a funcionar o córtex pré-frontal, aquele que é curioso, que quer tentar entender o que está acontecendo. Então a maioria das pessoas fala, olha, né, ele relata esse livro, que coisa horrível, queimando a minha boca, parece que eu fiquei com um cinzeiro usado, esse cheiro. Enfim, ele toma consciência e começa a dirigir o seu comportamento, né? Então sempre que você consegue interromper o automatismo, você consegue ser senhor mais do que está acontecendo. O que não quer dizer que interromper o automatismo seja sempre necessário. Então tem um mito de que não, você tem que estar plenamente consciente o tempo todo. Você vai fundir, vai fundir a cuca. Não tem como, né? Não tem como. Né? E o cérebro pifa. Se você abrir para... pifa. Então assim, você precisa selecionar, esse é o truque, aquilo que você vai estar atento. Né? Aquilo que você vai prestar atenção. Porque não dá para prestar atenção em tudo. Né? Então você vai selecionar aquilo que você vai... Então, por exemplo, se você vai desenvolver, né, a tua praia, né, desenvolver seus talentos, então a primeira coisa que você vai ver é despertar a sua curiosidade, né? Então aí tem que falar com a Aline, essa é a praia dela, né? Ela vai te dar
instrumentos para você descobrir quais são os seus talentos. Sim. E aí, com curiosidade, sem ser em alarme, você vai procurar descobrir como é que você vai aplicar esses talentos na sua vida. Como é que estaria a tua vida daqui uma semana, um mês, um ano, 5, 10 anos, se você desenvolver esses talentos? Será que aquelas tuas fraquezas, que a gente chama de fraqueza, são mesmo fraquezas? Você precisa desenvolver ou são peculiaridades suas, né? Para determinados tipos de atividade você não vai precisar. A gente tem que entender, Aline, que nós vivemos numa cultura basicamente extrovertida, né? Sim, nossa, total. Muito, total. Então, assim, esse é um dos exemplos, né? Saiu até matérias interessantes aí nos últimos tempos sobre a mudança nas empresas, as empresas perceberem como o introvertido produz muito quando ele é respeitado na sua peculiaridade, né? Então a gente fala em talento, que é uma coisa muito voltada para o profissional, mas a gente tem que incluir a peculiaridade pessoal, né? Que é o interesse que ele tem de aplicar um talento. Ele até e desenvolver esse talento. Então, ele tem uma certa característica, né? Um introvertido, por exemplo, ele não gosta de happy hour. A gente estava falando de brincar aqui de happy hour, né? Ele não vai querer. É importante, né? O introvertido não tem nada a ver com tímido. Sim, né? sim. Você que está me ouvindo agora vamos fazer uma brincadeira. Você que está me ouvindo, né? Eu sou introvertido ou extrovertido? Aline, chuta. É que eu sei, né? É que você já sabe, né? Aí ela tá jogando com a cartinha na manga, né? Mas, gente, eu sou mega introvertido. Você quer me matar de cansaço e me convidar para um happy hour. Você quer me arrebentar e fazer trabalhar em equipe. Ou fazer trabalhar num ambiente aberto, aquele que tem todo mundo fica conversando, um enfia a cabeça no outro, interrompe. Eu já contei, um introvertido leva mais ou menos, depois que ele é interrompido em alguma coisa que ele estava mantendo foco, ele chega a levar 7 minutos para voltar ao tópico. O extrovertido não tem esse problema. Não, ele até se sente animado. É freestyle. Tipo, sou eu, máquina. O introvertido não, né? Então, muitas vezes, por exemplo, o introvertido, ele pode se achar que o introvertido não tem talento para liderança, mas ele lidera de uma maneira diferente. Sim. Então, é importante entender a sua peculiaridade, as suas características, o seu temperamento, para não confundir imposição social com desenvolvimento de talento. Perfeito. Né? Então, você tem talentos que são adequados para certas expectativas sociais. Só isso. Né? Então, não é que o indivíduo não tem, ele tem um outro talento que num outro ambiente ou em outra circunstância é plenamente aceitável. E aí não se trata apenas, né, de descobrir o talento, mas descobrir qual é o melhor ambiente para ele aplicar essa sua peculiaridade. Né? Que acaba virando uma consequência. Tudo é um processo de consequência, né? Então você abre ali o processo para a pessoa, putz, eu tenho talento nisso. Legal. Agora, então a pessoa prontamente ela consegue identificar já, acontece assim, não, o lugar que eu tô não funciona para mim. Sim. Porque, tipo, cara, olha isso, olha o que eu sou, olha o que eu tô fazendo, sabe? Então, fica óbvio, é como se, quando eu realmente trabalho com as pessoas e faço esse processo que elas descobrem finalmente o talento, elas falam, meu Deus, tipo, que bruxaria é essa, sabe? Bem legal, bem legal. É muito louco, porque a pessoa, ela começa a abrir um monte de leque de respostas. Sim. Tipo, é como se tivesse tirado uma venda da cara dela e ela começasse a enxergar ali o que realmente faz sentido, Sim. sabe? E aí ela começa, dependendo da situação, porque isso também depende de cada indivíduo tem o seu tempo de ação, e isso tem que ser respeitado também, eu converso muito sobre isso, porque tem gente que começa a agir muito rápido, tem gente que pega, entende e começa a agir no tempo adequado, mas as pessoas começam a se movimentar em prol delas mesmas. Então descobriu que eu sou bom, putz, tô num ambiente que não é adequado pra mim, vou me movimentar pra sair daquele ambiente. Tem gente que vai sair em 3 meses, tem gente que vai sair em 1 ano, mas vai se movimentar, sabe? Gera uma ação na pessoa. Esse movimento, eu gosto de usar a metáfora do corredor. Você tem um corredor velocista que faz 100 metros rasos, ele dá um tiro. E você tem os corredores de longo percurso, até os maratonistas. Você não pede para um corredor de tiro fazer maratona. Não. E você não pede para um maratonista fazer 100 metros rasos. Né? Eles são corredores diferentes. Sim. Então, a primeira pergunta que você deve se fazer eu sou um corredor de tiro, eu quero as coisas resolvidas muito rápido, ou eu sou mais lento no meu processo? Eu quero que aquilo vá maturando. Né? Tem um monte de vantagens em permitir que mature mais. Se você permite
que a coisa vá florescendo, né? A coisa funciona melhor. Essa palavra florescer é o título de um livro. Eu uso muito essa metáfora também com os meus pacientes no tratamento, né? Então, quando eu recebo um paciente, e é a mesma coisa quando você recebe provavelmente alguém para um coach, né? Para uma orientação, para uma mentoria, é como se você recebesse um jardim que está com um monte de problema. Então ele tem cascalho, o solo está ruim, um monte de planta, né, invasora está lá e tal. Aí o meu primeiro trabalho como médico, o que é? Preparar esse terreno, é literal, isso chama terreno biológico. A gente prepara, nutre melhor esse terreno, afofa, prepara bem esse terreno biológico, tira as pedras, tira os pulgões, né? Tira as plantas invasoras. Mas termina aí o meu trabalho? Quer dizer, só isso faz um jardim bonito? Não. Aí eu tenho que plantar coisas bacanas. Aí que eu vou formar um jardim bonito, né? Então, no primeiro momento, qualquer pessoa que trabalhe com gente, primeiro tira o negativo, tira as coisas que estão atrapalhando o caminho, para em seguida poder plantar. E cada um tem seu tempo. Sim. Né? Em primeiro lugar, a planta leva um tempo para crescer, né? Essa é a primeira metáfora. A segunda é o seguinte: não peça que pé de laranjeira dê mexerica. Ela vai dar laranja, ela não vai dar jabuticaba. Sim. Né? Então, assim, você não pode esperar, você não pode julgar um peixe pela sua capacidade de subir em árvore. É uma frase clássica. Né? Perfeito. E assim, para quem acha que demora muito, né? Tem aquela piadinha, né? O cara, eu queria plantar jabuticaba. Quanto tempo leva para dar jabuticaba? 7 anos. Tudo isso, se não plantar, vai demorar bem mais. Então, assim, não tem jeito. Começar, né? Dar o primeiro passo. Dar o primeiro passo. É essencial, assim, achei incrível essas metáforas, porque é assim mesmo que funciona. Eu costumo falar sobre essa horta, né, que você falou, assim, desse processo de plantar. Eu chamei também, foi até o primeiro convidado do podcast, o Zé, e ele foi meu mestre de yoga, né? E ele tem um processo muito bonito que ele fala sobre a horta mental, que é exatamente isso. Você faz uma meditação sobre a sua horta mental, como ela tá. Sabe, quando você olha, né? Bem legal. Ela tá cheia de coisa, tá tipo, né? Tem um monte de erva daninha, e aí você começa a limpar. Isso. E aí você vai florescendo aquela horta. Então é uma meditação diária. Você tá construindo aquela horta, sabe? E eu gosto muito também de falar que as ervas daninhas são as nossas interferências, sabe? São as coisas que, tipo, sabe, dão aquele glitch, que é aquela, quando tá com interferência, aquela coisa turva ali, que tem alguma coisa dando interferência. Ou quando a gente faz o podcast aqui, às vezes tem uma interferência de alguma coisa, de rádio, não sei o quê. Sabe? O que é que tá dando a interferência, né? E como tirar essa interferência? Então a gente tá... isso é legal estar presente, né? Isso é uma coisa legal para você estar presente, para perceber o que é essa interferência, tirar ela. Porque assim que você tira essa interferência, você consegue dar muitos passos à frente ali e conseguir melhorar a sua horta de forma para que ela fique cada vez mais bonita, né? Concordo plenamente. A minha praia, o meu talento, a minha direção é retirar as interferências biológicas. Sim, né? Sim. Num primeiro momento, é retirar as influências biológicas que possam estar prejudicando uma vida com plenitude, e num segundo momento dar substâncias que favoreçam a neuroplasticidade, que favoreçam um organismo saudável, para que a vida seja plena. Perfeito. Lindo, né? Que trabalho lindo. Obrigado. Bom, vamos finalizando aqui nosso bate-bola, jogo rápido, que é o momento que eu me sinto a Marília Gabriela aqui. Então, vamos fazer algumas perguntinhas para finalizar o nosso podcast. Então, vamos lá. Então, Ciro Massi. Olha, eu não assisto TV aberta há uns 20, 30 anos, então você vai ter que me dizer o que é isso. Não, é porque a Marília Gabriela, ela nem faz mais isso. Eu acho que eu fazia isso quando era criança, mas ela, tipo, quando tinha um programa de entrevista dela, ela fazia, tipo, esse processo, que é, tipo, você faz uma pergunta, ela fazia uma pergunta ao convidado, e o convidado respondia prontamente. Tá. Então, assim, é muito rápido. Não pode pensar. Não pode pensar, é o que vem à cabeça. Tá. Então, uma pessoa que você se inspira. Ken Wilber. Fale mais sobre ele rapidamente, quem é? Ken Wilber é o pai da abordagem integral, né? É ele que tenta ele criou um mapa das diversas realidades, ou seja, um modo de você organizar as diversas verdades que são sempre parciais. Então, ele te ajuda a dizer, olha, essa verdade vai até aqui, a partir daqui tem que ser outra verdade, né? E consegue compatibilizar as grandes diferenças que existem entre as pessoas, os seus temperamentos, as suas criações, e por fim ele integra
com o estágio de evolução da consciência de cada um, né? A consciência imagina um buraco numa parede. Aquilo que eu enxergo é a minha consciência, né? Quanto mais ampliar esse buraco, mais consciente eu fico. E assim como as crianças passam por diversos estágios de desenvolvimento, nós adultos continuamos em diversos estágios. Então, se você conhecer isso, já tem meditação para você saber em que estágio você está, porque você atua em todos os estágios, não é que você evolui e fica num estágio. Isso não existe. Né? Isso não existe. Mas, por exemplo, quando o primeiro estágio, só para dar um exemplo muito rápido, o primeiro estágio é o estágio do caçador-coletor, né? O estágio daquele indivíduo que só se preocupa com a fome imediata, com a satisfação das suas necessidades imediatas, né? Quem já viu um pote de sorvete e não resistiu, estava nesse estágio. Então, assim, você percebe que você está nesse estágio. E aí vai. Ken Wilber é o cara. Ótimo. Não conhecia. Vou buscar mais sobre ele. Algo que te faz acordar todos os dias e continuar, mesmo em dias ruins. Meditar. Olha, muito bom. Um mantra, uma frase. Quando alguém te perguntar qual é a verdade, levanta a mão e pergunta qual delas. Top! Muito bom, muito bom. Se você pudesse dar um recado pro Ciro lá do passado, que recado você daria para ele? Cara, não se envergonha. Vai em frente que, no fim, as coisas, de uma maneira ou de outra, vão se construindo. Faz o teu melhor e toca a bola. Muito bom. E quando você pensa em talento, você pudesse... Uma frase sua, uma frase que você já escutou, que você pudesse falar para a audiência aí. Sobre talento, especificamente? Talento. Eu vou repetir aquilo que eu já disse. Você tem peixes maravilhosos, só não julgue pela capacidade dele subir em árvore. Cada pessoa tem seu talento individual. Descobrir esse seu talento e aplicar no seu cotidiano é um caminho muito bacana para a tua realização, né? Quando a gente fala em realização, é muito mais que sucesso. Já tem pesquisa que quando você pergunta, o que você quer na vida? Eu quero ter sucesso. E o que é sucesso? É ter dinheiro ou ter status, né? Bandido tem isso. Bandido só tem status e bandido tem dinheiro, né? Então sucesso não é isso, né? Isso você pode chamar de fama. Você quer ser famoso a qualquer preço, tudo bem. Mas isso não é sucesso, né? Então, o que é sucesso para você? Cada um vai ter sua resposta. Cada um vai ter sua realização. E aí a gente tem que lembrar que já foram catalogados 24 forças de caráter da sabedoria universal, e que se você consegue descobrir quais forças de caráter são seus e aplica na sua vida, né, você se aproxima mais daquilo que a gente chama de felicidade. É uma felicidade genuína, que não se esgota em comprar um sapato novo ou trocar de carro, né? Mas que vai diante da tua essência, tua essência, né? Tem um teste na internet que você pode procurar no Via Character, né? Via Character. Então você procura como forças de caráter, teste gratuito, via Character, né? Eles têm versão em português e o relatório mais sucinto é gratuito. Então, com esse relatório você já tem uma boa noção daquilo que realmente te move, te faz sentido. Perfeito. Não, muito bom. Muito boas dicas. Agora eu vou dar um presente para você. Todos os convidados que vêm, o Érico já sabe, porque ele sempre me dá. Todos os convidados que vêm aqui, eu dou um livro. Muito porque obrigado. Eu acredito muito, eu amo ler, e eu acredito muito que essa troca, né? Um livro que foi legal para mim, talvez você não tenha lido ainda, e seja legal para você e você possa repassar para frente. Então, eu sempre dou livros que eu já li, e livros que eu acredito que tenham a ver com o convidado, né? Não são livros aleatórios. Como o Dr. Ciro já falou que ele é nerd, eu tive muita dificuldade de escolher um livro pra entregar pra ele. Eu falei, puta, eu vou escolher um livro, ele já deve ter lido diversos. Então, eu resolvi te dar um livro que ele não é publicado, se você ganha esse livro. Então você com certeza não leu. Que 10. Então esse livro aqui, ele chama Pentagrama da Alta Performance. O autor é o GeoJ, é um dos meus grandes mentores aí, que eu sempre estou fazendo cursos com ele. Ele fala muito sobre alta performance, ele é especialista em alta performance, e ele traz diversos conceitos que ele agrega de outros autores, né?
E ele transformou numa metodologia dele para falar sobre alta performance. Então, bem legal, muito obrigado. Esse aí ele não vai ter, porque não tem para vender. Muito obrigado. Mas, pessoal, eu vou ter que, infelizmente, criticar o livro que está faltando um pequeno detalhe. Adivinha qual que é? A dedicatória. Tá voltando. Eu vou fazer. Tá voltando. Depois do final do podcast. Sem dedicatória, sem... Não rola, é verdade. Não rola, é verdade, não rola. é verdade. Eu vou fazer entrega aqui. Obrigada, Érico. O Érico, ele faz tudo pra mim nesse podcast, gente. Ai, meu Deus, o que eu faria sem o Érico? Beijo, Érico! E sem editar aqui as minhas eventuais pancadas no microfone. Muito certo? Bom! Doutor Ciro, pra quem quiser te encontrar, qual a melhor forma? Tem alguma rede? Então, no Instagram, Ciro Massi, tudo junto. Massi, M-A-S-C-I, M de Maria, de Antônio, Sapo de Casa e de Índia.com.br é meu site. Tem lá um setor de novidades que sempre tem texto, tem o meu próprio podcast, tem, enfim, tem N coisas aí para você saber. Se você procurar na Amazon, eu tenho 2 livros publicados, um que chama Bioestresse, né? Só tá na Amazon, tem tanto como e-book quanto em papel. E o outro que é sobre síndrome do pânico, a abordagem com medicina integrativa, mas se aplica também para transtorno de ansiedade. Em último caso, você coloca Ciro, C-Y-R-O, Massi, M-A-S-C, no Google. Vai achar. É porque eu tô há muito tempo. Ele tá na primeira página do Google, gente, tem fácil de achar. Muito bom, doutor Ciro, muito obrigada por estar aqui comigo, foi ótima a nossa conversa, as dicas e tudo mais, sempre muito bom estar com você. E é isso, galera, mais um TalentoCast finalizando por aqui. Muito obrigada por estarem com a gente mais uma vez e fica ligado que em breve mais um convidado muito especial por aqui, hein? Grande beijo!